Look, the sun is shining, cara. Como isso é engraçado. Me emocionei com a piada que eu fiz agora. Gente, vocês estão íntimos de mim, né? Tipo, eu acordo, nem tiro remela do olho e já venho aqui falar com vocês completamente sem maquiagem. A gente tá... Intimidade é uma merda mesmo. Eu tô preocupado com uma coisa e eu preciso muito falar desse moleque aqui, então é por isso que a gente tá fazendo esse vídeo. Então, assim, eu li com atenção todas as respostas de vocês ao vídeo que eu fiz ontem e eu não sei o que tem que fazer. Cara, realmente não sei o que tem que fazer aqui. E também não tenho dano pra matar nenhum lobinho. Eu li com atenção tudo aquilo que vocês me disseram ontem e... É engraçado como bastante gente entende e absorve, mas assim, o volume das pessoas que argumentam, ele é avassalador. E vocês têm um ponto, e eu decidi que a gente não vai continuar essa conversa agora, porque vocês estão nesse momento em que vocês não querem ser convencidos. Lembra que eu falei que assim, a gente não pode avaliar a pessoa pela reação dela quando ela tá com raiva, né? Então, quando ela tá puta, a reação da pessoa sob pressão, ela não deve ser levada muito em consideração. Então, eu vou dar um tempo e depois eu vou usar esse caso mais pra frente em outras conversas que a gente vai ter. Eu quero eu quero não ficar argumentando sobre isso. Assistir os vídeos que vocês me recomendaram. E aí, me desculpem a piada, mas eu não consegui não lembrar desse vídeo aqui, que, assim, é incrível a dificuldade que as pessoas têm de entender que o fato de você ser chamado de algo não te torna aquilo, né? E você não se torna aquilo que você foi chamado de. Então, assim, parece que quando chama todo mundo de lixo, todo mundo tem que ir lá e provar que não é. Como se assim a palavra ela tivesse o poder de transformar caso se você nada fizesse. Quando você aprende que assim, ontem eu estava conversando com o pessoal da guild e aí me escapou um comentário que eu nem pensei para fazer e eu falei, nossa, que comentário legal que eu fiz agora e me orgulhei disso. Eu falei, vocês costumam achar que os japoneses têm uma cultura superior, que os caras são seres evoluídos, que os caras são não sei o quê, mas eles precisaram de mais de 2000 anos para chegar nesse ponto. E a fase de maturação emocional da sociedade deles foi a mais lerda que você pode imaginar. Desculpa, a porta tá aberta aqui, eu vou deixar vocês escutando o carro do ovo aí, que se lasque. Desculpa, eu não quero que vocês se lasquem. Tá vendo? É sob pressão, é porque eu tô com raiva do carro do ovo. E eu tô com preguiça de fechar a porta, eu acabei de acordar, me dá um desconto, por favor, eu sou um cara legal. No Japão, os caras passaram por uma pré-adolescência emocional que foi muito longa. E que hoje é romantizada. Hoje a pré-adolescência japonesa, emocional japonesa, ela é absurdamente romantizada. Mas quando ela aconteceu, ela era a coisa mais imbecil do mundo. Era a coisa mais imbecil do mundo porque ia dois inseguros no meio da rua, um virava pro outro e falava: "Ora, eu sou mais forte do que você, Daio." Aí o outro virava e falava: "Não, você pode até ser mais forte, mas você tem cara de bobo." "Nani?" E os caras se matavam. E um cortava a barriga do outro e acabava ali a vida da pessoa. Velho, dizer que o japonês é uma cultura superior porque eles tiveram uma história medieval cheia de honra, cara, é uma coisa que dói os meus ouvidos quando eu escuto, porque essa honra custou a vida de muita gente morrendo de forma imbecil. É claro, eu tô generalizando. Estou generalizando. Tá vendo? Às vezes a gente quer defender um ponto e a gente não consegue deixar de generalizar. Mas isso é ok. E aí, de tanta gente perder o olho, né, de se perceber que a sociedade inteira estava ficando cega, os caras falaram: não, peraí, tá errado esse negócio. Quando o cara falou: "Rural, mas é feio daí, ô." As pessoas perceberam que elas podiam dar um sorrisinho de Sr. Miyagi. Eu não posso sorrir agora porque acabei de comer bolacha. As pessoas podiam dar um sorrisinho e dizer... E aí surgiu a cultura, né, do karatê. Tipo, eu não vou atacar enquanto eu não for atacado. Não é tão romantizado e não é tão bonito assim, porque karatê surgiu porque proibiram o porte de armas para os civis. E isso colocou os caras num perrengue desgraçado.
Então, o que está acontecendo é que a gente está passando pela nossa fase de adolescência emocional, e isso vai ser um processo longo e demorado, mas como todo segundo filho, como todo caçula, como todo filho mais novo, a gente aprende com os nossos erros e com os erros dos outros também. Então eu acho que com o tempo... Cara, eu fui pro lugar errado, mano. Eu tinha que falar com o Edan, é que faz tanto tempo que eu não faço uma quest dessa, que eu... já tô aqui mesmo, deixa eu ver o que eu dá pra fazer. O que temos pra fazer aqui nesse cara? Não, que quest besta que eu peguei. Eu preciso falar com esse Edan, foda-se o resto. Ok. Esse char ele me incomoda porque ele me diz muito sobre a sexualidade asiática. Isso me irrita muito. E por mais que você fale, não tem nada disso, tem. E por mais que você diga que... né? E a coisa mais triste é que vai surgir argumentos do tipo, não, mas a Shai é adulta, é que a aparência dela... E essa é a pior desculpa que poderia existir para sexualizar esse personagem aqui no futuro por pessoas que se interessam por isso. Eu acho que a gente podia se poupar desse combustível, mas eu acho que eu já estou causando treta demais nos meus vídeos e eu não quero virar esses youtubers que vivem de treta. Eu juro que eu não tô querendo atrair like, visualização e share, não tô querendo atrair vocês aqui por esse sentimento que a gente era quando a gente se envolve em treta. Eu só tô aqui falando sobre isso porque eu acho que eu realmente tenho uma mensagem. Então, quando eu vejo assim esse papo de não, o cara me chama de lixo, a pessoa me chamou todos os homens de lixo, o cara chamou todas as mulheres de vagabunda, eu vejo assim a pré-adolescência japonesa, quando assim você ofendia a honra do outro, o cara tirava uma espada e matava, e eu acho que era muito morte sem nenhum sentido. Embora eu ache que isso daqui ele não esteja tão ruim quanto as pessoas tentam fazer você parecer. Porque quando foi que você foi numa padaria e falou, moça, me vê uns 5 pãezinhos? E ela falando, não, porque você é homem. Quantas vezes você pediu né? Quantas vezes você foi entrar num shopping, numa loja, e a pessoa falou assim, não, a gente não atende homem aqui. E assim, esse ódio, ele é extremamente forte nas redes sociais. Nas redes sociais, as pessoas são extremamente valentes e elas são extremamente fodonas, mas aí quando você vai na rua, você percebe que a coisa é menor. Agora, o que mais me preocupou foi tentarem associar o caso da Razer com esse caso aqui, né? Ontem o meu vídeo sofreu uma crítica no sentido de, tipo, você tá querendo comparar o ódio contra homens com uma mera chacota com um currículo. Não quis comparar nada com nada. Eu tava só construindo uma linha de raciocínio que você talvez não tenha pego. Agora o que eu tenho aqui é uma tentativa das pessoas de associarem a morte desse menino à consequência, à última consequência da misandria. E eu acho que vocês devem pegar leve, porque o que nós temos é um depoimento oficial. Nós temos um depoimento oficial de que o menino foi morto porque ele era um empecilho para o relacionamento, porque lembrava o pai. E isso daqui não pode ser visto como consequência de misandria, e sim como uma doença mental. Sabe quando você vai na rua e tem uns caras falando sozinho, assim? Não tem? Quando você vai na rua e tem uns caras falando sozinho, aí a sua mãe fala pra você assim, tadinho, passou tanto tempo na rua que ficou desse jeito. Você já parou pra pensar nisso? Você tá lá, aí você vê um cara mendigo, sem higiene pessoal, sem nada, completamente atordoado, e aí ele tá brigando com alguém. Você vê ele brigando com alguém, isso no meio da rua de grandes cidades. E aí você fala, tadinho, ele ficou tanto tempo na rua sem ter com quem conversar, que ele arrumou uns amigos imaginários e ele fica conversando com ele mesmo. Porque ele finge que ele tem um amigo, já que ele não tem amigo de verdade. Não é por isso. Não é por isso. Né? Porque primeiro a pessoa ela tem esquizofrenia. Primeiro a pessoa tem esquizofrenia e ela não tem tratamento. Então, por ter esquizofrenia e por não ter tratamento de esquizofrenia, ela se desconecta completamente da realidade. E como uma pessoa completamente desconectada da realidade, não estou falando que essa mulher é esquizofrênica, como uma pessoa completamente desconectada da realidade, ela não consegue um emprego, ela não consegue cuidar da higiene pessoal, ela não consegue manter uma casa, nada sobra para ela, porque ela perde tudo na vida dela e ela acaba na rua. Então não é que a pessoa ela fica falando sozinha, depois de muito tempo morando na rua. Primeiro ela fala sozinha, primeiro ela perde totalmente a conexão com a realidade, e aí a rua é a única coisa que resta para ela.
E a gente, como sociedade, a gente ainda não é maduro o suficiente para distinguir esquizofrenia de preguiça. E aí passa aquela tiazona, assim, né? Naquele carro bonito, naquelas roupas que ela herdou, que ela comprou com o dinheiro herdado da família dela. Não tenho nada contra ricos, eu defendo ricos aqui em vídeos anteriores. Aí ela fala assim, emprego tem, telemarketing, McDonald's, emprego tem, a pessoa está aí porque quer, porque ela é preguiçosa. Então, nós como sociedade não temos maturidade suficiente para distinguir esquizofrenia de... Entenderam? Porque eu tô cheio de remela no olho, era pra eu ter acordado agora. A gente, como sociedade, a gente não tem condições de distinguir esquizofrenia de preguiça, e a gente também não tem condições de distinguir o que é psicose, o que é doença mental, o que é psicopatia, do que é misandria. Então a gente acha que se você morar na rua tempo suficiente, você vai começar a ter uma coisa, você ficar aqui na ilha lá, né? O náufrago. E fazer o Wilson, de tão solitário que você tá, você começa a conversar com o Wilson. Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar no meio de uma grande cidade, cercado de pessoas por todos os lados, e ter uma solidão tão grande a ponto de você não só ter amigos imaginários, começar a brigar ferrenhamente com ele, porque as pessoas que você escuta conversando sozinho no meio da rua, elas não estão necessariamente, né, trocando carícias com um amigo imaginário dela, elas estão tretando com o cara, porque é o que a patologia, o que a doença causa na pessoa. Então, agora a gente chegou num ponto em que os discursos de ódio e contra-ódio, porque tem gente que faz discurso de ódio dizendo que está lutando contra ódio, mas na verdade o que ele está fazendo é a mesma coisa, é um contraponto. E por que ele está fazendo esse contraponto? Porque dá uma relevância do caralho. O cara faz um vídeo de conteúdo lindo, maravilhoso, que exige semanas de preparo da X. Aí quando ele faz um vídeo soltando verbo em cima de alguém, dá 25x. Né? Então não dá para condenar uma pessoa que faz aquilo que vocês demandam. Não estou dizendo vocês, assim, seres humanos demandam. Não dá para condenar uma pessoa por fazer aquilo que seres humanos demandam. Agora, ficar demandando o discurso de ódio porque é gostoso assistir, porque mexe com os nossos sentimentos, porque nos dá pertencimento, faz a gente se sentir parte de um grupo, e daí acreditar que aquele discurso de ódio é verdade... Né? Por que o Daciolo ele odiava as estátuas da Havan? Porque era parte do personagem dele, no discurso político dele, que levava as pessoas a votar nele. Aquilo lá era técnica de marketing. Agora, você realmente passar, de tanto você assistir essas coisas, que você gosta da propaganda do Daciolo, começar de fato a ter raiva da estátua da Havan e ir lá tacar fogo na estátua, existe um abismo muito grande entre uma coisa e outra. E talvez você não consiga entender as associações que eu estou fazendo e diga que eu estou falando um monte de besteira que não faz sentido, mas é tudo a mesma linha. Então o que você não pode é se perder tanto nas tretas de, né, misoginia e misandria que dão relevância e que tem canais que vivem puramente disso porque dá visualização e as pessoas se envolvem, né, nessa coisa. E você achar que, na verdade, crianças inocentes elas estão morrendo por consequência desse discurso de que homem não presta. Não, essa criança ela não morreu porque as mulheres aqui elas chegaram à conclusão lógica de que homem não presta, então elas decidiram ter uma relação homossexual e por odiarem tanto o homem elas foram lá e mataram o filho delas. Não, elas tiveram as motivações doentias delas. E agora eu não entendo o suficiente desse caso porque eu me aprofundo muito pouco no detalhe das coisas, porque o detalhe em si realmente ele não me interessa, mas o que eu tenho a dizer pessoas que são psicopatas, elas são extremamente convincentes, persuasivas. Por quê? Porque elas têm aquele grandiose behavior, elas têm aquele comportamento de tipo, eu sou Deus, eu sou foda, eu tenho poder de decisão sobre a vida de tão especial que eu sou. E essa postura, ela é extremamente sedutora e atraente para pessoas fracas emocionalmente. Então as alerquinas, elas tendem a olhar para esses caras e falar, caralho, isso é foda mesmo. E qualquer coisa que o psicopata decida fazer, por mais desgraçada e lazarenta que seja, ele tem argumentação, ele tem convicção o suficiente para fazer com que pessoas seguidoras, fracas emocionalmente, cheguem lá e vão às vias de fato.
Por isso nós temos que tomar cuidado com quem é influenciador. Sim, nós temos que tomar cuidado com o influenciador. Nós temos muito cuidado para que eles não sejam palestrantes de ódio, né? Agora, essa menina aí, eu nunca vi ela falando assim, a gente tem que tacar fogo nos homens, vocês meninas me sigam. Isso é um discurso de ódio gerando violência. Não, o que eu vi era uma menina imatura que não sabia como reagir a uma brincadeira que ela fez, que foi infeliz, e que depois ela não sabia lidar com a ricocheteada da brincadeira dela. Não, não exagerem, não misturem coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Meu Deus, a Shai, eu preciso completar a quest. Olha lá, eu tô deixando de upar pra ficar falando com vocês. Parem de perder tempo de vocês assistindo meu vídeo, vão upar, a Shai. Por favor. Tenham um bom dia.